O presidente do STF, Edson Fachin, acabou de autorizar a AGU a defender o Alexandre de Moraes na ação que a Trump Media e a Rumble movem contra ele. Contratar um escritório nos Estados Unidos para defender o Moraes. E sabe quem vai pagar essa defesa? Você aí que está me assistindo e eu. Porta-voz de Trump diz que Brasil precisa ser mais rigoroso contra PCC e CV. Os Estados Unidos cobram uma postura mais dura do governo brasileiro no combate às duas maiores facções criminosas do país. A porta-voz em português do Departamento de Estado norte-americano, Amanda Robertson, afirmou em entrevista à Gazeta do Povo que o Brasil precisa aumentar o rigor contra o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. A declaração ocorre logo que Washington formalizou a inclusão das quadrilhas na lista de organizações terroristas. A nova classificação jurídica entra em vigor nesta sexta-feira. A medida integra o plano do presidente Donald Trump para proteger a segurança interna norte-americana e sufocar o avanço de cartéis no hemisfério ocidental. Os investigadores de Washington já identificaram a atuação das facções brasileiras em 12 territórios dos Estados Unidos, o que equivale a 1 a cada 4 estados do país. Moraes vai finalmente apresentar defesa nos processos em que é réu nos Estados Unidos. É isso mesmo! O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a Advocacia Geral da União a representar Alexandre de Moraes em uma ação que tramita no Tribunal da Flórida, nos Estados Unidos. Em maio, a Justiça dos EUA autorizou que o magistrado brasileiro fosse notificado no âmbito da ação movida pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble. O prazo de contestação está em curso. A ação contesta decisões proferidas por Moraes relacionadas à remoção de conteúdos e ao bloqueio de perfis em redes sociais. As empresas alegam que as determinações representam censura e afetam companhias e cidadãos americanos. O caso ocorre em meio a uma crescente internacionalização dos debates envolvendo a atuação do judiciário brasileiro. O presidente do STF, Edson Fachin, acabou de autorizar a AGU do Messias, do Lula, do PT, a defender o Alexandre de Moraes na ação que a Trump Media e a Rumble movem contra ele. Lembra aquela ação da Rumble que o Moraes estava se ocultando, que ninguém conseguia citá-lo, que acabaram citando o Moraes por e-mail? Bom, nessa mesmo. Sabe quem vai fazer a defesa? A AGU. E sabe quem vai pagar essa defesa? Você aí que está me assistindo e eu. É isso mesmo. Eu vou te contar agora por que essa história é absurda e onde isso vai parar. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem um like no vídeo. Olha só, a AGU é a Advocacia Geral do Moraes, né? Ah, não, não é M que tá lá, é U, então é da União. O Moraes é a União? Olha, se tem uma coisa que o Moraes não é união. O Moraes, se fosse desunião o nome, aí tudo bem. Mas o Moraes não é a união, o Moraes não é o Estado, o Moraes não é o país. Como é que a AGU vai defender o Moraes? O Moraes, ele não representa o Estado, ele não representa a união. É um absurdo. A decisão do Fachin é uma decisão ilegal. A decisão do Fachin é uma decisão inconstitucional. E é, inclusive, uma decisão ilegal que mexe no teu bolso e no meu. Porque ele faz com que a AGU gaste o dinheiro que eu pago a AGU para ela defender o Moraes ou para ela defender a União? Para defender a União. Por que eu vou pagar agora a defesa do Moraes? Ele que tire do bolso. Ele está sendo acionado pela Rumble e pela Trump Media como pessoa física. Ele não está sendo acionado como juiz, como Estado, como pessoa física. Então agora a AGU não bastava ela ser escritório de advocacia do Lula e da Janja, que saiu em defesa de tantas vezes dos dois, agora também é escritório de advocacia do Moraes. Pô, o Moraes não tem uma esposa que é advogada? Por que ela não trabalha nesse caso? Ela tem um contrato, talvez seja muito caro o contrato dela, né? 129 milhões ela cobra do Vorcaro para não fazer nada. Imagina o quanto não vai cobrar do marido.
né, para fazer alguma coisa. Então talvez seja por isso que ele não pagou a própria mulher. Agora, a AGU fazer isso é ilegal, é inconstitucional e é imoral, é imorais, inclusive. Talvez seja o melhor termo. A Trump Media e a Rumble acionaram o Moraes pelas ilegalidades que o Moraes cometeu, porque ele queria fazer com que a decisão de censura dele contra as plataformas valesse fora do território nacional, valesse dentro do território dos Estados Unidos e violasse as leis daquele país. É por isso que ele está sendo acionado. Ou seja, ele não foi acionado como juiz, ele foi acionado porque ele foi além do juiz. Ele queria ser um diplomata, ele queria entrar em guerra judicial contra os outros países. Ou seja, a decisão dele é claramente um erro grosseiro, é resultado de inépcia, do próprio conhecimento dele jurídico, que não é grande. E aí, claro, que não é nem pequeno. E nem pequeno, é abaixo de pequeno. E aí, enfim, óbvio que isso resultou nesse tipo de ação, nesse tipo de medida, e agora a gente é que tem que pagar? Claro que isso é um completo absurdo, claro que isso é uma loucura, e pior, hein? E pior, como a AGU, olha isso, como a AGU não pode atuar fora do país e a ação tramita na Flórida, sabe o que a AGU provavelmente vai fazer? A AGU vai contratar um escritório nos Estados Unidos para defender o Moraes e ela, a AGU, vai gerenciar o processo. A última vez que a AGU cotou um escritório nos Estados Unidos, sabe quanto custou? 9 milhões. Foi a última vez que a AGU cotou um escritório para acompanhar o caso do Moraes fora do país. 9 milhões de reais. Bom, pelo menos não foi 129, né? Lá fora o pessoal é mais barateiro do que a mulher do próprio Moraes. Meus amigos, o Fachin, que é o rei da ética, que quer fazer o código de ética, que quer moralizar o STF, me vem com uma dessa. Ô Fachin, pelo amor de Deus, vai, pede pra sair, Fachin. Você é pior ainda do que os outros, porque você acredita, né, que você é capaz de enganar a gente com esse papinho de ética. É pior que os outros, porque os outros, pelo menos deliberadamente, mostram a que vieram. Você não, você vem com esse papinho, com essa fala mansa, com essa fala mole e faz medidas como essas. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai ficar atento aos desdobramentos dessa história. Gente, a Globo simplesmente arrebentou as falsas narrativas do Lula. O Jornal Nacional desmascarou o larápio que estava mentindo para sua militância acéfala, querendo culpar Flávio Bolsonaro pelas novas possíveis tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Lula chama Flávio Bolsonaro de covarde por nova taxação dos Estados Unidos ao Brasil. Lula está jogando para a militância que se tiver novo tarifaço é culpa do Flávio Bolsonaro, que foi o Flávio Bolsonaro que pediu o tarifaço para o Trump. O que obviamente é mentira, porque esse sujeito só sabe mentir. Os argumentos dos Estados Unidos para propor a taxação de 25% sobre o Brasil reúne críticas à atuação do judiciário. O governo americano voltou a criticar o STF, voltou a criticar que o STF persegue inocentes e passa a mão na cabeça de criminosos. O documento critica que o Brasil não tem combatido a corrupção, faz referência, inclusive, a decisões do Dias Toffoli, que anulou a Lava Jato. O documento critica o desmatamento para justificar sanções comerciais contra produtos brasileiros. O governo americano atribui exclusivamente culpa ao atual governo Lula pela possível nova taxação. Não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro. Pelo contrário, o Flávio Bolsonaro, inclusive, diz que enviará carta a Trump contra a nova proposta de tarifaço. Se tivermos novo tarifaço no Brasil, a culpa é exclusivamente do Lula. É isso que diz a carta do governo americano. Inclusive, o braço direito do Trump postou ontem nas suas redes sociais: Lula é um criminoso, e compartilhou o vídeo que o Lula critica o Flávio Bolsonaro e culpa o Flávio Bolsonaro pela possível nova taxação. Aí o Jornal Nacional vem e desmascara o Lula e mostra toda a verdade, que a possível nova taxação, se acontecer, é culpa exclusivamente desse desgoverno do PT. Os Estados Unidos divulgaram hoje os primeiros resultados de uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil.
Como resultado dessa investigação, o governo americano propõe um novo tarifaço contra os produtos brasileiros, desta vez de 25%. Na decisão, o governo americano ataca o Pix e o judiciário brasileiro. Era quase meia-noite de ontem quando o anúncio foi feito. O representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, publicou uma nota em que afirma que ele e o presidente americano Donald Trump tiveram diversas reuniões construtivas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu gabinete, reuniões que se intensificaram nas últimas semanas. No entanto, afirma o representante, continuamos a ter diferenças substanciais na resolução das questões desta investigação. A investigação contra o Brasil começou no dia 15 de julho do ano passado e cobriu 6 áreas: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas injustas e preferenciais, proteção da propriedade intelectual, aplicação da legislação anticorrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O resultado preliminar conclui que atos, políticas e práticas do Brasil são injustos ou discriminatórios e prejudicam ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Sobre o comércio digital, o documento diz: tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas determinando que empresas de rede social dos Estados Unidos, como X, Meta e Google, removam determinados conteúdos políticos e suspendam perfis de residentes nos Estados Unidos. Além da multa contra essas empresas, o documento também cita a suspensão da rede social Rumble desde fevereiro de 2025 e do X por mais de um mês em 2024. Desde 2020, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio de ao menos 120 contas nas redes sociais e o bloqueio das redes sociais Rumble e X no Brasil por descumprimento de ordens judiciais e por deixar de indicar representante legal no país. O STF afirma que todos os casos foram acompanhados pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas. 70 recursos foram julgados de forma colegiada. Essas ordens de remoção de conteúdo nas plataformas digitais foram dadas em inquéritos que apuram ameaças ao STF, atos antidemocráticos e também tentativa de golpe de Estado. A maior parte das contas bloqueadas já foi reativada por decisão do STF. Sobre o Pix, o governo americano afirma: o Brasil colocou em desvantagem injusta empresas americanas que atuam na concorrência de serviços de pagamento eletrônico, inclusive por meio de políticas que favorecem seu campeão nacional, como o escritório do representante comercial chama o Pix. Diz ainda que o Banco Central favorece o Pix. Em relação às tarifas, o texto afirma: o Brasil concede tratamento tarifário preferencial a centenas de mercadorias do México e da Índia em diversos setores. Segundo o governo brasileiro, as tarifas reduzidas fazem parte de acordos do Mercosul com Índia e México e não restringem o acesso de produtos americanos ao mercado brasileiro. Sobre o combate à corrupção, o texto afirma que o Brasil falhou e continua falhando em adotar medidas suficientes de fiscalização e aplicação da lei para combater o suborno e a corrupção. O documento lembra a decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli, que em setembro de 2023 anulou as provas obtidas no acordo de leniência com a Odebrecht. Também cita a suspensão de penas no âmbito da Operação Lava Jato. O representante do comércio americano também aponta falhas na aplicação de leis criminais e regulamentos alfandegários para coibir a circulação de mercadorias falsificadas. Sobre o acesso ao mercado de etanol, o documento afirma: em 2017, o Brasil interrompeu abruptamente o tratamento tarifário equilibrado. Atualmente, o Brasil aplica tarifa de 18% sobre o etanol americano, enquanto os Estados Unidos aplicam uma tarifa de 12,5% sobre o etanol brasileiro. A investigação aponta ainda que, apesar de possuir um arcabouço jurídico para o combate ao desmatamento ilegal, o Brasil historicamente falhou em aplicar efetivamente esse arcabouço. E o desmatamento ilegal persiste. Vocês viram só? Essa matéria é muito clara. Se houver novo tarifaço, a culpa é exclusivamente desse desgoverno Lula. Por isso que eu peço sua ajuda. Compartilhe esse vídeo para que o Brasil saiba a verdade. Se tivermos novo tarifaço aqui no Brasil, a culpa é do governo petista, que não está cuidando do desmatamento, do governo petista corrupto, que não combate a criminalidade, é culpa do STF, que anulou condenações de corruptos e persegue inocentes, passando a mão na cabeça de criminosos. Então, o governo americano foi muito claro: se houver novo tarifaço em julho, a culpa é do Lula. Por incrível que pareça, nós vimos essa matéria no Jornal Nacional. Então peço ajuda. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para que o Brasil saiba a verdade. Temos que desmascarar todos os dias as mentiras do PT
e precisamos diariamente lutar para expulsar, expurgar para sempre esse lixo da esquerda do nosso país. Essa é minha missão de vida. Por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, para enfrentar a tirania e expulsar para sempre o PT do nosso Brasil. Eu sou Jeffrey Chicchini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Vorcaro trocou de advogado, apresentou nova proposta de delação premiada e disse que vai entregar cúpula do STF. É isso mesmo, aconteceu hoje. Fogo no parquinho, meus amigos. Vorcaro amplia a delação e detalha a relação com 3 poderes. Todo mundo sabe que a proposta de delação premiada do Vorcaro havia sido rejeitada. Vorcaro, então, troca de advogado e agora sua nova defesa apresenta nova proposta de delação premiada. E essa nova proposta aprofunda a relação com um ministro do STF, 2 senadores e ministros do Lula. Tudo vaza nesse país, né? Olha só. Fontes que tiveram acesso à nova proposta de colaboração premiada relataram à CNN que ela muda muito em relação à primeira versão, que foi rejeitada, e que detalha melhor a relação do ex-banqueiro com autoridades dos 3 poderes. Uma autoridade com acesso a ela diz que ela foi reformulada, ampliada e aprofundada. A proposta anterior havia sido rejeitada, inclusive pelo André Mendonça, porque ela era seletiva, frágil, superficial. Agora, segundo fontes, é uma proposta de delação premiada de verdade. Aí, a Malu Gaspar, do O Globo, acabou de divulgar que delação rejeitada, a anterior, de Vorcaro, revelava novo contrato milionário com mulher de Moraes. Além daquele contrato de 129 milhões, nas vésperas da prisão do Vorcaro, ele estava assinando um novo contrato com a esposa do Moraes de 50 milhões de reais. Dono do Master, porém, disse que pagamento de 50 milhões não chegou a ser feito porque o documento não foi assinado. Não deu tempo, né? Foi preso. A primeira proposta de delação, aquela que foi rejeitada, no último dia 20 de maio, trazia em um dos documentos uma informação nova sobre sua relação com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Semanas antes dele ser preso e o banco ser liquidado, foi elaborado um novo contrato de uma empresa ligada ao banqueiro com o escritório da esposa do Moraes. Segundo a versão apresentada, o documento previa o pagamento a mais de 50 milhões de reais. A informação foi confirmada à equipe da coluna por 2 fontes que tiveram acesso ao material. Aí dizem os bastidores que a anterior defesa estava adotando a estratégia de blindar o STF, coisa que eu sempre disse que fariam. Advogados têm mais de um processo, então o advogado vai colocar na balança se vale a pena queimar seus processos por um único cliente. Então o advogado que tem vários processos no STF, por exemplo, não quer queimar os seus outros processos. Então eu disse que era óbvio que a estratégia inicial da defesa seria blindar os ministros, e foi o que aconteceu. A mudança considerada também por esta fonte significativa entre as 2 versões se deve principalmente à saída do advogado anterior, que teria, segundo autoridades, adotado estratégia que não atingisse, por exemplo, o STF, justamente para tentar validar a delação, o que deu causa a um tensionamento com o ministro relator do caso, que é o André Mendonça. Agora a nova defesa disse que vai pro tudo ou nada, e que não vai esconder mais nada e não vai blindar ninguém, nem ministros do STF. A expectativa é de que até 12 de junho haja uma resposta da Polícia Federal e da PGR sobre essa nova proposta. Meus amigos, me parece que agora o Vorcaro está decidido a fazer uma delação premiada de verdade. E já disse que vai delatar um ministro do STF. Qual será? Aguardemos os próximos capítulos. Agora sim começou a ficar interessante. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.